Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, fiat. Meditação e partilha do Livro do Céu, da Serva de Deus, Luísa Picarreta, nossa mãe. Amém, fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, a reparação, a ação de graças que todos e que cada criatura lhe deve. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, dá-me a tua divina vontade, nesta ação em que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, fiat. Volume 25, trecho 3, 17 de outubro de 1928. Como cada verdade do Fiat possui um encanto sobre o querer humano. Guerra do Fiat. Analogia entre a concepção de Jesus, entre a Eucaristia e entre o prisioneiro e a prisioneira. Bem pobremente se perdia no querer divino. Todas as verdades que meu sumo bem Jesus me havia dito, as sentia como tantos sóis que investem em meu pequeno querer humano, o qual, arrebatado por tantas variedades de luz, não sentia mais desejo de agir. Aqui a necessidade, o quão absorvidos pela divina vontade, nos tornamos quando nos dedicamos a esses escritos, a estas verdades, de modo a ruminar, continuamente. Não ser apenas uma simples leitura, mas uma condição de vida, o fazer vida, dessas verdades. E assim não ter mais, o desejo, a vontade própria, mas senão que vivamos apenas, da vontade divina, do que Jesus ensina, do que Ele nos propõe, tornando assim, anulando assim a nossa vida, o nosso querer, e fazendo vontade, junto, fazendo nossa a vontade dele, que é o que ela diz, são tantos sóis que investem em meu pequeno querer humano, o qual, arrebatado por tanta variedade de luz, não sentia mais desejo de agir. E o meu sumo bem, Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, cada verdade que manifestei acerca da minha divina vontade, não só é uma vida divina que coloquei fora de mim, mas sim que possui um doce embelezamento para embelezar o querer humano, o qual, embelezado pelo meu, sentir-se-á sob o encanto de uma inatividade e dará livre campo de ação à minha divina vontade.
né? Perdemos o gosto. E o nosso gosto passa a ser a vontade divina. Então, toda a verdade sobre minha divina vontade será um exército aguerrido contra o querer humano. A gente vai dando morte ao nosso querer humano e conheço vida, né? A divina vontade, a ela ter o livre curso em nós. Mas você sabe com que armas estará dotado este aguerrido exército? Com armas de luz, de força, de amor, de beleza, de santidade, para fazer a guerra com todas estas armas à vontade humana. Então aqui se vê, né, de certa forma, os obstáculos que esse exército aguerrido, né, às vezes encontra nas criaturas. Porque não é pela força, mas é pelo amor, é pelo conhecimento, né, pela santidade, é a decisão da pessoa, né, é na liberdade de cada um, né, que se, se aderirá a essa divina vontade. Então é com o pleno consentimento de cada indivíduo, né, por amor a Ele, pelo amor que Ele nos comunica. Largamos mão da nossa vontade, de nossa estima própria para viver a vontade divina. E uma vez que esse exército não violenta ninguém, que Deus não se impõe, mas espera a liberdade de cada um. E com isso, né, as resistências de cada um, as dúvidas, a falta de propósito, de compromisso em estudar essas verdades, acaba por atrasar, né, esse avanço. Porque o amor vem, né, pelo conhecimento. E o conhecimento virá da nossa dedicação a estudar, a ler o livro do céu. Apenas por esse modo, né, por esse meio, se aumenta o amor que temos. Que é o que Luiz dizia antes, né? Vai se formando esses muitos sóis. E Jesus diz, cada ato na divina vontade é uma vida divina, né, que se encerra em nós. À medida que se crescem os atos, a consciência e a dedicação aos estudos, mais vai se alargando e aumentando essa vida divina em nós. Então é preciso, como diz aquele trecho, né, é preciso correr sem parar jamais, né? Sairmos das oscilações e nos mantermos firmes, né, fixos nesse propósito, né, de modo a lutar com esse exército aguerrido, como disse Jesus, né, a tomar, né, com ele essas armas, né, de modo a vencer a nossa vontade humana, como diz Jesus, de modo a embelezar o nosso querer humano, né? Assim, sentir-se-á sob o encanto de uma inatividade, dará livre campo de ação à minha divina vontade. Que toda a verdade sobre minha divina vontade será um exército aguerrido contra o querer humano, né? E as armas desse exército, com armas de luz, de força, de amor, de beleza, de santidade, para fazer a guerra com todas estas armas, a vontade humana, que ela diante destas armas sofrerá um doce desafio e fazer-se-á vencer pelo fiat divino. Por isso, cada vez mais, verdade sobre ele é um grande desafio para a vontade humana. Pode-se dizer que cada verdade que te disse sobre minha divina vontade são tantas vias para fazer esse caminho na vontade humana, que primeiro prepararão e depois formarão meu reino entre as criaturas. Então, à medida que estudamos, né, o livro do céu, esse exército aguerrido vai fazendo caminho, vai, né, conquistando espaço, né, conquistando terreno
né, conquistando área na nossa vontade humana, né, a fim de que com essa constância tome posse, né, de todo o território, né, de toda a nossa alma, né, de todo o nosso interior, né, e assim, né, como diz aqui, que primeiro prepararão e depois formarão meu reino entre as criaturas, né? Nos dispomos à divina vontade a fim de que ela nos prepare, né? E depois nos forme e, consequentemente, né, nos leve a formar outros, né, a transbordar fora esses conhecimentos, né, essa vida, a alegria de se viver na divina vontade, né, a transmitirmos aos outros a fim de que também os outros busquem, né, essa via, essa vida divina, né, a dar livre curso a ela, né, de modo a essa vontade humana, né, as vontades humanas não formarem mais obstáculos, mas cederem, né, a esse exército aguerrido, né, mediante os conhecimentos. Agora, assim como cada verdade contém um encanto, assim cada ato feito pela criatura em minha vontade é um encanto que faz a meu querer. Para receber toda a força deste encanto divino, por isso, por quantos mais atos faz da minha vontade, tanto o terreno humano perde e adquire o divino. Aí é exatamente isso. À medida que avançamos nos conhecimentos, né, recebemos esse embelezamento na nossa alma, como dizia lá em cima, e aqui esse encanto divino, né? Quanto mais, né, fazemos os atos, quanto mais temos a consciência, né, do quão importante é a vida na divina vontade, tanto mais adentramos, tanto mais esse exército adentra, né, e toma o território, como dizia ainda há pouco, né, e o querer humano, né, perde seu espaço e vai adquirindo o divino. E se toda se lança nela, só lhe restará recordar que tem um querer, né? Nos restará recordar que temos uma vontade, mas não mais a queremos, não queremos mais dar curso, livre curso a ela, né? Porque, como diz a vontade humana é trevas, não há felicidade verdadeira, mas é pura enganação, né? É ela a chave do inferno, né? Temos, temos um querer, mas que o temos em repouso e embelezado pela minha divina vontade, né? Embelezado pela divina vontade. Depois disto, seguia meus atos no Fiat divino, e seguindo seus atos estava acompanhando a concepção de Jesus no seio materno. E Jesus, movendo-se em meu interior, me disse, é só um instante aqui, né, que a gente vê que Luísa ela não tinha outra ocupação a não ser nadar no oceano da divina vontade. Então ela ficava, né, indo e vindo no oceano da divina vontade. Como ela aqui, ela dizendo que, né, ela dizendo seguia meus atos no Fiat divino. E seguindo seus atos estava acompanhando a concepção de Jesus no seio materno. Olha onde ela foi, né, onde ela estava. Então é um nadar nesse oceano, né, de modo a contemplarmos continuamente essas verdades, né? Então Jesus, né, e aí vai unindo uma verdade à outra, porque Jesus vem a nos comunicar mais conhecimento, em que ele diz, minha filha, quanta analogia há entre a concepção que fiz no seio materno e entre aquela que faço em cada hóstia consagrada. Olhe, do céu desci para me conceber no seio da Mãe Celestial.
do céu, descendo para ficar consagrado, escondido dentro dos véus das espécies do pão. Às escuras, imóvel, fiquei no ventre materno. Às escuras, imóvel e mais diminuído, fico em cada hóstia. Então há essa analogia aqui entre a encarnação do Verbo e a consagração das espécies da Eucaristia, né? Em que ele diz: às escuras e imóvel fiquei no ventre materno, às escuras e imóvel e mais diminuído fico em cada hóstia, nas espécies do pão, né, e vinho. Então aqui a gente vê a necessidade, né, e a grande urgência dos filhos da divina vontade, né, que Jesus tanto anseia, como ele diz, que é o que ele mais anseia, o que ele mais quer, porque essa imobilidade, essa escuridão, né, e esse ele estar diminuído, né, que acontece na Eucaristia, não acontece nas hóstias vivas, nos filhos da divina vontade, né? São infindos sóis, né, de conhecimento divino que ele nos comunica, né? Portanto, cessa a escuridão e é o pleno sol do meio-dia que se vive. Essa imobilidade não existe porque ele vive em nós e tem os nossos pés, as nossas pernas, os nossos braços, né? Todo o nosso ser para ele agir em nós. E tem também a vida que temos, o nosso querer, né? O nosso querer humano, a nossa vontade. É entregue a ele e está à disposição dele, a fim de que quando ele quiser desabafar, né, com a sua criatura, ele assim encontra, né, quem o ouve e também com quem o entende. E reconhece que ele tem o melhor, né, para toda a criatura. E, portanto, quando ele diz que precisa castigar, o Filho da Divina Vontade não faz frente a ele, mas concorda com ele, né? E ora e pede como ele, né, mesmo quer, como ele mesmo reza em nós. E essa oração, como ele vai dizer aqui ainda há pouco, né, não é outra senão o rezar para que as criaturas, né, a criatura humana se abra às suas verdades, né, dê o livre curso à sua divina vontade, a fim de que retornem à ordem, né, que saiam das trevas, né, da escuridão da vontade humana. Né? Então ele possui a vida em nós, né, que continuamos. Olhem para mim, olhe para mim. Estou aqui escondido neste tabernáculo. Rezo, choro e não faço ouvir nem sequer meu suspiro. Nos véus sacramentais, minha mesma divina vontade me tem como morto, aniquilado, restringido, comprimido, enquanto estou vivo e dou vida a todos. Né? É a nossa vida, né? A Eucaristia, né? É o ponto central da nossa fé, né? Jesus no Santíssimo Sacramento, né? Em que ele nos dá a vida, né? Dá a vida a todos. Ó abismo do meu amor, como você é imensurável. No seio materno estava oprimido pelo peso de todas as almas e de todos os pecados. Aqui em cada hóstia, por menor que seja, sinto o peso enorme do fardo dos pecados de cada uma das criaturas. E enquanto me sinto esmagado sob a enormidade de tantas culpas, não me canso, porque o verdadeiro amor nunca se cansa e quer vencer com os maiores sacrifícios. O amor, né? O amor verdadeiro, o amor divino, né? Que mais que verdadeiro é divino. Né? O amor não se cansa, né? E só descansa quando adquire
o que deseja, né? Adquire o bem amado, né? E aqui mostra claramente, né, que Jesus não está, né, glorioso, né, sentado em seu trono, como muitos pensam, e não sofre mais, que ele já ressuscitou. Né? Pelo contrário, aqui é o que ele vai dizer, né? Em seu amor, vendo as suas criaturas ainda longe dele, ele continua a viver, né, a sua paixão, né, a chorar, né, a perda das almas, o distanciamento delas, né, a oposição que muitas têm feito às suas verdades. É bem o que ele diz, né? Ó abismo do meu amor, como você é imensurável. É impossível medir o amor de Deus. Né? É infinito. Né? Que ele diz, no seio materno estava oprimido pelo peso de todas as almas e de todos os pecados. Aqui em cada hóstia, por menor que seja, né, a partícula do pão, sinto o peso enorme do fardo dos pecados de cada uma das criaturas. E enquanto me sinto esmagado sob a enormidade de tantas culpas, não me canso, porque o verdadeiro amor nunca se cansa e quer vencer com os maiores sacrifícios, quer expor sua vida por quem ama. É por isso que continuo minha vida desde minha concepção até que morri. Em cada hóstia sacramental, ele repete, né, a sua vida, a sua paixão. Em cada missa, né, se faz presente o seu sacrifício. Como sabemos, não de maneira cruenta, né, com sangue, mas incruenta, né, ali na Eucaristia, nas espécies do pão e vinho. Agora quero te dizer o prazer que sinto, porque te tenho perto do meu tabernáculo, sob meus olhares sacramentais, e a analogia que há entre eu e você, né? Aqui é trechos antes, né? Vimos que Luís adentrou a casa da divina vontade, em que o seu quarto fica diante, né, do tabernáculo. Então ela o contempla, né, da sua cama, e ele igualmente a contempla, né, do tabernáculo, né, em que ele diz: agora quero te dizer o prazer que sinto, porque te tenho perto de meu tabernáculo, sob meus olhos sacramentais e a analogia que há entre eu e você. Olha, eu estou aqui escondido sob o império da minha vontade divina. Ah, é precisamente ela, a sua potência, que contém o prodígio de me esconder em cada hóstia com a consagração. Estás na tua cama só por causa do império do meu fiat. Não são os males corporais que te têm impedida, não, mas somente minha vontade, que assim quer, que formando de ti um véu, me esconde a mim e me forma uma hóstia viva, um tabernáculo vivo. A gente vê aqui que assim como era Jesus que estava na Eucaristia, né, bem como também era ele em Luísa. Né? Luísa não era mais humana. Né? Uma pessoa ficar 40 e tantos anos numa cama, né? O que impedia, segurava ela nessa cama era o fiat divino. Né? Era só a vontade de Deus. Ela poderia se levantar e ir aonde quisesse, a hora que quisesse, né? Porque ela não estava doente. Né? Mas aí que está, né? A vontade dela já não existia, né? Mas estava ali diluída, né, no divino querer. E como foi dito, né? O império da divina vontade já queria ali, né? Na cama. E portanto assim se fez ao longo de toda a vida dela. Né? O estar na cama, o estar ali à disposição de Jesus. Né? A ser essa
companhia para Jesus ali diante do sacrário, né? A ser a vida dele, a ser o quarto dele, esse tabernáculo vivo, como ele disse, né? Essa hóstia viva, de modo a ele viver nela, como ela diz continuamente, né? Movendo-se dentro de mim, veio e me disse, né? Estava eu, né, nos meus atos do divino querer, Jesus movendo-se dentro de mim, saindo de dentro de mim. Veja que ele diz, estás na tua cama, só por causa do império do meu Fiat. Não são os males corporais que te têm impedida, não, mas somente minha vontade que assim o quer, que formando de ti um véu me esconde a mim e me forma uma hóstia viva. A, o corpo dela, né, é esse véu para Jesus que esconde a ele, mas é o próprio Jesus quem vive nela. É essa hóstia viva. Eu aqui neste tabernáculo rogo continuamente, mas sabes tu qual é o meu primeiro pedido? Que minha vontade seja conhecida. O primeiro pedido de Jesus, né? Que a vontade dele seja conhecida. Né? Isso porque e para quê, né? Isso para que, como ele diz, para que outros possam aderir a esses conhecimentos e ele fazer vida em cada um de nós, né? Assim como fez em Luísa. Luísa foi chamada a estar na cama por toda a vida, de modo a escrever esses escritos. E nós somos chamados na nossa realidade de vida, no nosso estado de vida, a darmos, né, a estarmos sob o império da divina vontade, né, aquilo que ela nos chama, a darmos também, a vivermos da vida de Jesus, né, a sermos essa hóstia viva, que é o que ele vem a dizer, que minha vontade seja conhecida, que seu império que me tem escondido impere sobre todas as criaturas e reine e domine nelas. Porque então minha vida sacramental terá seu fruto completo, o cumprimento de tantos sacrifícios, o restabelecimento de minha vida nas criaturas, né? O restabelecimento de minha vida nas criaturas. Né? Quando a minha vontade for conhecida e formar nelas o seu reino, né? E não mais a minha vontade, a nossa vontade desordenada, o reino da vontade humana, né? Mas que vivamos a santidade original, né? A vida que Jesus deu lá em Adão, né? Antes da queda, né? A estarmos fundidos com Ele, a não termos mais medo, a não sentirmos mais culpas, né? E nossa vontade humana não ter mais sua vida própria, né? A sua vontade própria, né? Desordenada, né? Que se opõe à vontade de Deus. Mas pelo contrário, que o reino da divina vontade se estabeleça em cada um de nós, né? Através desses conhecimentos que Jesus tanto quer que seja conhecido, como ele diz, é o meu primeiro pedido. E continuando, e estou aqui escondido fazendo tantos sacrifícios para esperar o triunfo, o reino da minha divina vontade. E ele assim continuará, né, na Eucaristia, né, nas espécies do pão, né, ali na escuridão, no frio, que é como ele diz, as escuras, imóvel e mais diminuído, fico em cada hóstia. E nelas ele diz, né, rezo, choro e não faço ouvir nem sequer meu respiro. Né, nos véus sacramentais, minha mesma divina vontade me tem como morto, aniquilado, restringido, comprimido, enquanto estou vivo e dou vida a todos.
né, na Eucaristia, tudo através da Eucaristia. Mas Ele quer fazer o mesmo em nós, nessa vida, né, eucarística em nós, né, nas espécies, né, na criatura, né, nas hóstias vivas, a qual esse será, né, o fruto completo da sua vida sacramental, né, cujo a Eucaristia, né, é essa prefiguração do que haveremos de ser, né, o cumprimento de tantos sacrifícios, o restabelecimento de minha vida nas criaturas, né, quando a minha vontade for conhecida e formar nelas o seu reino. E como ele diz, né, que está lá, né, fazendo tanto sacrifício, a esperar o triunfo, né, o reino da divina vontade, né, nos corações, nas criaturas. E ele continua, né, também tu imploras, e fazendo eco à minha oração, ouço o teu contínuo dizer, pondo em movimento todas as minhas obras e todas as coisas criadas. E em nome de todos e de tudo, me pedes que a minha vontade seja conhecida e forme o seu reino. Teu eco e o meu é um só e uma só coisa pedimos. Que tudo regresse no eterno Fiat, que lhes sejam restituídos os seus justos direitos, né? E o que ele nos chama também a cada um dos filhos da divina vontade que vive nessa intenção e nesses atos, né? Fazendo eco aos atos divinos, às orações de Jesus, né? De modo que pedimos uma só coisa e trabalhamos em prol de uma só coisa, que essas verdades sejam conhecidas, né? Que os corações se abram, né? E que venha o triunfo, né? O reino da divina vontade, como diz, a restabelecer o posto que é dela, os seus direitos, né? Aqui que uma só coisa pedimos, que tudo regresse no eterno Fiat, que lhes sejam restituídos os seus justos direitos. Veja então quanta analogia há entre você e eu. Mas o mais belo é que o que quero eu, quer você. Estamos os dois sacrificados por uma causa tão santa. Por isso sua companhia me é doce, e em tantas penas que sofro, me torna feliz. Né? É o que mantinha Luísa na cama. Tornar Jesus feliz, o ser essa companhia doce. E também ele chama a cada um de nós a tornarmos ele feliz, ser para ele essa companhia doce, de modo a estarmos, né, ocupados com as coisas dele, com o divino querer dele, né? Ainda que em nossos deveres, né, de ofício, o nosso coração, a nossa mente esteja aqui a ruminar essas verdades. Como Luísa disse lá no início, né, a formar esses sóis, né, da divina vontade em nossa alma, né, a ir alargando, né, a divina vontade na nossa alma, a nos mortificar, a matar a nossa vontade, de modo a ela, né, estar uniforme à vontade divina, ao querer divino, a não nos mover mais para outra direção, a não ser, né, de modo a adentrar ao oceano da divina vontade, a esses mares, né, de conhecimento, de amor, de poder, né, de força, a fazermos vida na divina vontade, ao Jesus Eucarístico que recebemos na Eucaristia, né, na Santa Missa, tenha o seu fruto verdadeiro em nós, né, com o triunfo da divina vontade já hoje em nós, que ela triunfe já em nós hoje, né, não dando nós mais vida à nossa vontade humana, mas unicamente ao querer divino.
É o que Jesus vai dizer, né? A finalidade dele está nas espécies do pão e do vinho, né? A nos comunicar a vida dele através dela. Não é outra senão que ele se mude, né? Que ele não tenha mais que habitar nas espécies do pão, mas no coração, né? Na alma da criatura que dele comunga. Então a nossa comunhão com Jesus na Eucaristia não deve ter outra intenção senão de que ele venha morar em nós, né? De que ele venha habitar em nós, né? E não em momentos, como vai dizer, né? Daquela pessoa que não tem esse conhecimento, que vive na santidade humana, em que Jesus está ali com ela até, né, a consumação, né, das espécies pelo seu corpo, que se estende ali por alguns minutos, né, 10 minutos, e aí Jesus retorna novamente ao seio do Pai, no Filho da Divina Vontade. Não, ele permanece continuamente, né, e dele não mais se separa, né, ele faz vida, né, ali. A sua divina vontade tem ali o seu livre curso, né? É como ele vai dizer aqui, né, do fruto do seu, o fruto da sua vida sacramental, né? Que então minha vida sacramental terá seu fruto completo de tantos sacrifícios, o restabelecimento de minha vida nas criaturas, né? A finalidade do Jesus Eucarístico é restabelecer a sua vida nas criaturas. Quando a minha vontade for conhecida e formar nelas o seu reino, é ele vir morar em nós, né? E não mais ter que estar restringido, diminuído, né, nas espécies do pão, né? Não mais abandonado, né, sem ter os seus desabafos, né? Sem onde ter os seus desabafos. Ele não se faz ouvir nem mesmo o seu respiro na Eucaristia. Ele fica ali diminuído, restringido, né, escondido, onde ele reza, chora e não faz ouvir nem sequer um respiro, né, nos véus sacramentais, né, cujo na divina vontade, né, que minha mesma divina vontade me tem como morto, aniquilado, restringido, comprimido, enquanto estou vivo e dou vida a todos. Ele dá a vida a todos para que ele seja a vida em nós, né, para que ele venha viver em nós, poder comunicar a sua vida divina, desenvolver a sua vida divina em nós, os seus conhecimentos, a sua sabedoria, né, o seu amor, o seu amor imensurável. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, fiat, fiat.